Deus, nosso Pai, que é digno de toda honra, digno de toda glória. Amém? Te convido agora a fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos te agradecer primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos, para poder render um culto de ação de graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por cada livramento, Senhor, que Tu tens nos dado. E, Senhor, te clamar nesse momento, Senhor, que a Tua presença enche esse ambiente, Senhor, que nós possamos sair daqui renovados, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos, aonde estivermos, transbordar do Teu mover, do Teu Espírito para as pessoas, aonde nós estivermos, para que a gente possa ser verdadeiramente a Tua luz, refletir a Tua luz, ser sal nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduza nesse culto, nos conduza em tudo que nós cantarmos, nos conduza em tudo que nós dissermos, nos conduza, Senhor, até no ouvir, Senhor, que nós possamos não somente escutar, mas ouvir e levar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós aprendermos e ouvirmos nessa noite, Deus. Aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos dizer, que o Senhor possa nos dizer, Senhor, a cada coração aqui, a cada um que veio buscar algo, se assim é a Tua vontade, fala com Ele. Dê, Senhor, uma resposta, Senhor. Acalma, Senhor, corações aflitos que estiverem aqui nessa noite. Dê descanso para a alma dos Teus filhos. Em nome de Jesus. As tribulações
coisas que nós colocamos como tão importantes, tão significativas na nossa vida, reinos, tronos que nós construímos. E assim, existe um reino que vai passar céus e terra, e ele permanecerá firme para todo sempre, o reino do nosso Deus. E às vezes a gente se preocupa com coisas terrenas, coisas tão pequenas, insignificantes diante da grandeza do nosso Pai. E eu quero te dizer nessa noite, começa a olhar com seus olhos espirituais, começa a parar de olhar para as coisas deste mundo e pensar que a nossa vida não é aqui. A nossa vida é na eternidade com Deus. E tudo que nós fizermos aqui é apenas, são passos que nós estamos dando em direção a essa eternidade com o nosso Deus. E eu quero te convidar agora a ficar mais uma vez isso, dizendo que Ele é vitorioso, imutável, que o trono dele está acima de tudo, acima de todo nome, acima de todo poder, acima de toda autoridade, e que somente Ele é o Rei dos Reis. Declara. Oh, Espírito. Você pode erguer suas mãos? Vitorioso é. Não importa o que você está vivendo aqui, Ele é contigo. Ele é muito maior. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és. Só tu és, que vem ao céu. Poderoso és, como um trovão, exaltando ao Senhor nosso Deus, dizendo o quão lindo esse nome é, o nome do nosso Rei, o nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus vai. Aleluia. Um mistério de glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Olha o que ele fez para nós.
neste lugar, na tua vida, entrar no teu ser, fazer parte do seu dia a dia. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo na minha vida, és bem-vindo na minha casa, és bem-vindo nos meus projetos, nos meus planos. Tu és bem-vindo, Senhor, em tudo que eu quiser. Tu és bem-vindo para dizer aquilo que eu devo fazer, aonde eu devo pisar, aonde eu devo estar, com quem eu devo me relacionar, com quem eu devo conversar. Tu és bem-vindo na minha vida, faça parte dela. Então, quando você cantar essa canção, cante com esse intuito, convidando o Espírito Santo verdadeiramente para andar lado a lado contigo. Não há nada melhor.
Boa noite, irmãos, amém. Quase que eu caí aqui. Amém, né, irmãos? Aqui tem um segredo nesse microfone, a gente vai dar um jeito nele, comprar outro novo, né? Que Deus possa estar abençoando os irmãos, né? Eu quero convidar aqui a irmã Mara nesse momento, estar orando pela vida dela, ela vai estar ministrando aqui nesta noite para nós, que Deus possa estar usando a tua filha nesta noite. Senta as mãos para cá, vamos orar por ela, vamos. Deus, eu quero entregar a tua filha em tuas mãos, ela vai estar ministrando nesta noite, aquilo que tu tem colocado no teu coração. Fala através da tua filha para a tua igreja, que possamos receber aqui nesta noite, ó Pai. Todo obrigado, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Ih, o pessoal não acordou não, né, Bruno? Boa noite, igreja. Boa noite. Queridos, é um prazer estar aqui novamente. E a gente, domingo de manhã, a gente falou sobre o que é ser igreja e a missão da igreja. O irmão Marcos trouxe essa palavra para a gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vai ser o nosso tema esse ano. Uma igreja presente. Né? Eu queria rapidamente voltar com vocês na mensagem que o irmão Marcos trouxe no domingo de manhã sobre a comissão da igreja. A igreja em si, porque às vezes a gente não entende muito bem o que é ser igreja. Às vezes a gente acha que igreja é isso aqui, é o templo. Não, queridos, igreja somos nós. Fala para você, eu sou a igreja. Aí saiu, eu sou a igreja. Então, querido, você acabou de declarar que você é a igreja que Jesus, que Cristo quer para esse tempo, para 2022, uma igreja presente, não uma igreja ausente, sim uma igreja presente, porque às vezes a gente acha que ser igreja é só vir para cá, domingo de manhã, não faltar EBD, fazer a escola de missões, ser um missionário, largar tudo, id, esquece que existe o indo, porque fica mais fácil você ir. Às vezes a gente tem uns crentes 007 que ninguém sabe que é crente, né? Na faculdade, no trabalho, não, ninguém pode saber que eu sou crente. Eu estou orando ali firme para minha chefe se converter, mas ela não sabe que é crente. Então, se ela precisar de uma palavra, ela não vai saber onde vai buscar, porque você nunca falou que é crente. Em momento nenhum, em momento algum, você falou: olha, eu estou orando por você. Eu passei por uma experiência esses dias que eu tenho uma amiga que ela é da Umbanda e ela demorou muito tempo para me falar isso. Na realidade, ela não me falou, porque ela achava que se falasse para mim que ela era da Umbanda, eu deixaria de ser amiga dela. E pelo contrário, eu sempre respeitei ela, ela sempre me respeitou. E aí, esses dias eu coloquei num grupo que a gente tem do WhatsApp, e ela sempre fala no nome de Deus, e eu falei assim: olha, eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai te curar. Eu nunca tinha falado isso para ela, até por uma questão de respeito, mas a gente precisa entender, queridos, que Deus nos chama para sermos uma igreja presente, e a gente vai entender que não é só vir aqui na igreja, não é só atentar e atender para o chamado do nosso pastor. Esse ano a gente tem muita coisa para fazer. Esse ano a gente tem muitos desafios. A gente vai fazer alguns momentos onde a gente vai levar a palavra através de evangelismos em algumas comunidades, mas a gente vai entender que é muito mais do que isso. Eu queria que vocês abrissem Mateus 28. A gente vai falar um pouquinho sobre a missão da igreja, rapidamente, para a gente poder entender o que é ser uma igreja presente. A gente vai entender primeiro a comissão da igreja. Mateus 28,
18 ao 20. Vou dar um tempo para você achar. O tema da mensagem hoje é uma igreja presente. Todo mundo achou? Mateus 28, 18 ao 20. Fala assim, isso é Jesus falando aos seus discípulos. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Mateus, e aqui em Mateus, Jesus deixa claro, portanto, indo, fazer com que todos os povos da terra, todos se tornem discípulos. Queria que a gente fosse lá para Marcos 16, 15. Marcos 16, do 15 ao 18. Aqui, Marcos abrange, assim, dá uma comissão para a igreja de uma forma mais abrangente. Marcos 16, do 15 ao 18. Fala assim: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Querido, isso é ser igreja. Tomar posse da autoridade que Deus nos deu. É entender que sobre a tua vida não há encantamento, que você tem autoridade dos céus para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É entender que se você beber de algo mal, algo mortífero, isso não vai te fazer mal algum, isso está na Bíblia. É entender que você, igreja, é menina dos olhos de Deus. Mas não adianta você pegar isso tudo aqui e botar no bolso. Esquecer. Querido, você está fazendo o seguinte: você está falando lá para os discípulos que morreram e que sofreram tudo, que não valeu a pena. Você imagina se os discípulos não obedecem à voz de Jesus? Onde a gente estaria hoje? Vocês já pararam para pensar isso? Se os discípulos resolvem ficar com medo, falar: não vou, o bicho vai pegar, vamos, seguinte, Pedro, vamos voltar, vamos continuar na vida que a gente estava, porque isso é furada. Só que eles ouviram a voz de Jesus, entenderam o que é ser igreja, entenderam que eles tinham uma missão, e eles fizeram acontecer, eles entenderam isso, pegaram a autoridade de Deus e espalhou o evangelho. Tanto que hoje nós estamos aqui, pregando a palavra. Você tem ido? Você tem ido ou ide? O nosso pastor tem deixado claro aqui que tanto faz. Existem pessoas que fazem o id, como o nosso missionário Adicinho, entendeu o id, deixou tudo e se especializou, conheceu, foi para fora, levou o evangelho. A gente tem também o Tiago. Mas, querido, essa palavra, o indo, é para nós que está em casa. Porque às vezes a gente acha que, como mãe, eu sou do lar. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês: do lar trabalha mais do que na rua, tá? Só quero falar isso para vocês, porque eu resolvi ser do lar, estou querendo voltar para a rua. Só que você, mãe, tem algo assim, uma missão extraordinária: criar e cuidar dos seus filhos, ensinar o caminho que ele deve andar. Porque
tem ensinado o teu filho? Você tem sido exemplo? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Porque o seu filho, ele é o seu exemplo. Como que você vai falar, filho, vamos para a igreja, se você vive falando mal da igreja? Igreja que eu digo templo. Você vive falando mal do pastor. Você vive falando mal do teu líder de célula. Você não tem tempo, você não ora, você não lê a Bíblia. Ele não vai querer fazer. Você é exemplo para ele. É muito mais do que você... eu vejo pela minha filha. Às vezes eu falo assim, filha, a mamãe está orando. Ou a mamãe está lendo a Bíblia. E eu comprei para ela um livro de devocional. Filha, você tem que fazer seu devocional. É isso que nós, mulheres que somos lá, devemos fazer. E o professor que está na escola, na sala de aula, os alunos dele têm que saber que ele é crente. Lá vem a Bíblia, que é assim que a gente é chamado, né? Na adolescência, juventude. Lá vem a Bíblia. O Bíblia, mas eu te garanto uma coisa, querido. Quando o bicho pegar, é o Bíblia que ele vai procurar. Pode ter certeza disso. É o Bíblia que ele vai procurar. Então nós devemos ser igreja em todos os lugares que a gente está. Esse é o nosso desafio para 2022. Eu queria que esqueci o nome dela, a Júlia, né? Colocasse para a gente o tema. Esse ano, no dia 31 de dezembro, o nosso pastor colocou esse desafio para a gente. Ser uma igreja presente. Isso vai falar de Paulo e Silas. E eu queria que a gente fosse lá para Atos 17. A gente vai ler rapidamente o contexto desse versículo que está aí. Atos 17. Paulo e Silas estavam levando a palavra. E esses homens que causam alvoroço somos nós. Se entendermos que somos uma igreja presente. Atos 17, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Posso? Atos 17, versículo 1. Fala o seguinte: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas. Eu só vou ler de novo para vocês. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. E agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns dos outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Eu queria que vocês, assim, vou falar rapidamente sobre esses versículos. Quando a gente lê, a gente vê que Paulo, no versículo 2, ele argumentava em cima do quê? Das Escrituras. Isso leva para quê? Conhecimento. Paulo conhecia a palavra. Nós temos que ter o quê? Conhecimento da palavra. Paulo não falava só daquilo que ele viveu, porque Paulo poderia falar que ele estava a caminho de Damasco e que um anjo apareceu para ele, que ele ficou... Ele
poderia falar. Só que Paulo, ele estava numa sinagoga, falando com pessoas letradas, que entendiam. O que Paulo tinha que fazer? Conhecimento. Isso aponta para quê, querido? Você pode estar no meio de advogados, de juízes, de empresários. Você tem que ter conhecimento, você tem que saber falar. Imagina uma professora falando errado. Vocês já imaginaram isso? Eu não imagino. Agora, eu, administradora, posso falar errado, eu sou professora. Não é assim que a gente fala? Não, é igual o cara que é físico errar, não tem como. Queridos, você precisa conhecer a palavra. Porque no momento em que você for, alguém te fizer uma pergunta e você tem que saber responder. No versículo 3, Paulo fala das boas novas para aquele povo. Paulo, em cima da palavra, ele fala o seguinte: está vendo esse Cristo que morreu e ressuscitou? Está vendo o Messias que é prometido? Ele veio. Ele estava entre nós. É esse Cristo que eu estou falando. É nesse Cristo que eu acredito e creio, porque eu tive um encontro com esse Cristo. Assim somos nós. Eu tive um encontro com Cristo. Eu creio que você também teve. Então você tem que falar do Cristo que você conhece. Só que não é só simplesmente falar do teu testemunho. Vai ter momentos que você vai falar do teu testemunho. Eu acredito que o Aldicim, na Alemanha, deve ter tido muitos embates. E creio que Deus o esforçou, o abençoou, deu sabedoria, mas porque ele buscou, ele quis aprender, quis ter o conhecimento. No versículo 4, eu acho lindo quando Paulo convence. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo. Porém, uma grande multidão de gregos e senhoras da alta sociedade. Então, quando Paulo leva as boas novas, ele leva para todo mundo. A gente não pode achar que a palavra tem que ser só levada para a comunidade. Ela tem que ser levada em todas as esferas. Na Câmara, na presidência, na política, na advocacia, no fórum, no teu trabalho como pedreiro, como juiz, como professor. Isso é ser uma igreja presente. No momento que você tiver a oportunidade de orar antes de começar a aula, ou antes de começar um conselho de classe, ou antes de começar uma assembleia, você deve fazer. O povo precisa saber que existe uma igreja que quer ganhar Guapimirim. Uma igreja que não vai só para a rua em eventos. A gente vai ter cruzadas missionárias, visitas, mas uma igreja que é presente em todos os níveis da nossa sociedade. No versículo 5, quando os invejosos, eles ficaram com raiva, os líderes judeus tiveram inveja e foram buscar o quê? Pessoas o quê? Desocupadas. Você já viu Jesus buscar alguém desocupado? Alguém preguiçoso? Não. Porque ele precisa daqueles que estão ocupados. Porque ele sabe que se ele colocar na tua mão, vai acontecer. É você que ele conta. Mas às vezes a gente fala assim: mas eu já sou líder de célula, eu já sou mãe, eu sou esposa, sou professora, eu trabalho lá, sou diaconisa, eu faço tanta coisa que eu vou deixar para o outro. Querido, é você que ele chamou. É você que ele escolheu. E no 6, quando ele fala, ele foi apontado como aqueles, quando ele fala assim: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Será que Guapimirim vai falar isso pra gente? Será que Guapimirim vai começar a falar na padaria, na farmácia, no mercado? Olha, tem um povo que está causando alvoroço aí, tem uma igreja que está presente. Você lá da PIB do Modelo,
Você é aquele que está causando alvoroço. Não pense, querido, que você não vai ser perseguido. Vai. Porque Satanás, ele está satisfeito quando a igreja fica tranquila, quietinha. A partir do momento que você começa a se posicionar no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, na tua casa. Porque não adianta ser igreja dentro de uma casa com todo mundo convertido. Eu tenho pessoas na minha família que são homossexuais. Eu oro todos os dias e quando eu posso, eu dou uma palavra. Nós temos que ser igreja em todos os momentos. Não é simplesmente ser só no grupo, na nossa célula, enquanto a gente está ministrando aqui. Falar daqui de cima é fácil. Em parênteses, porque não é. Né? Muito assim, mais fácil que você consegue alcançar um número maior de pessoas. Mas é ser igreja na tua vizinhança. Com aquela vizinha que só Jesus não faz. Bota uns funk na altura e você não pode ouvir nem o MPB porque você é crente. Porque senão o que vão falar do crente que está escutando música do mundo? Ser exemplo. Ser exemplo. Como a gente tem sido conhecido? Aqueles que levam a paz, aonde tem um ambiente de guerra. Aqueles que levam a justiça, onde tem um ambiente de justiça. Como é que a gente tem sido conhecido? Aquele que leva o Cristo que cura, o Cristo que liberta, ou aquele que leva a fofoca, a intriga, a confusão? Como a gente tem sido conhecido? Deus tem chamado, queridos, uma igreja. Essa igreja, nesse ano de 2022, ela está sendo desafiada para ser uma igreja presente. Seja essa igreja presente. Seja conhecido como aquele que vai causar alvoroço. Quando você chegar, você tem que mudar o ambiente onde você chega. Seja aonde você for, no cabeleireiro, na manicure, aonde você estiver, seja a igreja. Seja como Paulo e Silas, que tinham um conhecimento. Conheçam, aprendam a conhecer. Nós temos cursos aqui. A gente trabalha com capacitação de líderes. Aprenda a palavra. Venha para o CCL. Se você tem uma chama que arde no teu coração de fazer o hino de Cristo, de aprender, tem a escola de missões. Vão preparar vocês, porque às vezes a gente fala assim: Senhor, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Queridos, mas eu quero te falar uma coisa: o Espírito Santo, ele é tremendo. Ele te capacita de uma forma assim que você não consegue entender. Tem pessoas que têm facilidade para falar em público, tem outras que não. Ele vai te usar aonde você se deixar ser usado. Só que você tem que falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser essa igreja presente. Eu quero pegar na mão do meu pastor e falar: eu estou aí contigo, pastor, a gente vai ganhar uma menininha para Jesus. A gente vai causar alvoroço nessa cidade. E eu queria te desafiar nessa noite a ser essa igreja, a entender que aonde a gente estiver na sociedade, a gente tem que levar Jesus. A gente tem, porque nós somos exemplo. Se nós não entendermos que precisamos ser essa igreja, queridos, Deus vai levantar outras pessoas. Deus deu uma direção ao nosso pastor. É essa igreja que Ele quer contar. É com você que Ele quer contar. Se deixe ser usado por Deus. Abra a tua casa para receber uma célula. Queira aprender a palavra para ser um líder de célula, um supervisor. Se você tem um chamado para ser pastor, a gente tem curso. A gente tem tantas áreas na nossa igreja para você crescer.
Se você não quiser entrar em nenhuma área da igreja, apenas seja igreja onde você estiver. Seja igreja. Quantas pessoas no teu trabalho sabem que você é crente? Quantas pessoas na tua família sabem que você é crente? Será que todo mundo sabe? Será que você tem sido uma boa mãe, levado a palavra para dentro da tua casa? Tem sido uma boa esposa, apaziguadora, sensata? Ser igreja é isso. É entender a missão. Jesus te deu autoridade. Autoridade de Deus. Para que você seja um instrumento dele, seja usado. Entenda que você tem autoridade vinda dos céus. É ele que capacita. É o Espírito Santo que nos capacita. Então, quando você entender isso, que você tem autoridade para expulsar demônio, para levantar as mãos e fazer com que Deus te use para que pessoas sejam curadas, para que quando você abrir a sua boca, pessoas sejam libertas através da palavra que você vai falar, porque você vai estar sendo usado pelo Espírito Santo. Se permita ser. Eu queria encerrar falando o seguinte para vocês. É uma palavra de exortação. Deus tem nos exortado nesse tempo. Deus tem nos incomodado. Porque Jesus está voltando. Ele tem pressa. Jesus tem pressa. O mundo que a gente está muito difícil. Pessoas do nosso lado, às vezes, clamando, chorando, porque querem uma palavra, porque querem um abraço, porque às vezes já desistiu de viver. Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente fala assim, poxa, mas fulana não tinha depressão, não estava rindo, não estava tão bem. Mas será que em algum momento você abriu os teus olhos, olhou para o lado e percebeu que alguma coisa estava difícil? Não precisa levantar a mão aqui não, mas quantas vezes Deus falou no teu ouvido, vai lá, abraça fulano, e você não foi? Achou que isso era coisa da tua cabeça. Para agora tudo que você está fazendo e ora por fulano. Não, isso é loucura. Não, para. Ora, liga para o fulano, agora. E a gente não faz. Porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E aí quando Deus usa a gente, porque a gente não tem intimidade, porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não sabe discernir a voz do Espírito Santo. A gente não sabe discernir a voz de Deus. Sejamos, querido, a igreja que Jesus vai vir buscar. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia de azeite. Uma igreja que é presente em todas as áreas da sociedade. Sejamos essa igreja. Eu queria que você saísse daqui essa noite desafiado. Não deixasse essa palavra morrer no teu coração, mas saísse daqui desafiado. Não, eu vou ser essa igreja presente. Eu entendo que aonde eu estiver, eu vou ser essa igreja presente. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. Vou fazer uma oração com vocês. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês. Porque eu entendo, queridos, que essa palavra é para todos nós. É uma palavra de alerta, de desafio, de serviço. Entender que nós estamos aqui para servir. Quantas vezes a gente deixa passar a oportunidade por medo, por achar que a gente vai ficar mal com a pessoa, porque a pessoa vai olhar para a gente de lado. Querido, se fosse isso, Paulo e Silas não iam causar alvoroço. Paulo e Silas tinham uma missão. Eles entenderam que a missão deles era pregar o Evangelho e acabou. Eu vou encontrar um monte de problema. Queridos, deixa eu falar
falar uma coisa para vocês. Vocês vão encontrar um monte de problema. Vocês vão encontrar um monte de dificuldade. Mas faz parte. Faz parte. Vocês precisam ser treinados. Não tem como um diamante não ser trabalhado para ficar bonito. Se considere uma pedra preciosa, porque nós somos. E nós precisamos ser trabalhados todos os dias para estarmos do jeito que o Senhor quer que estejamos. Desafie você mesmo: Senhor, eu quero falar do teu amor todos os dias da minha vida. Todo dia, Senhor, quando o Senhor me der alguém, me dá uma estratégia para me falar com aquela vizinha. Senhor, me ajuda no trabalho, me dá um jeito de eu falar de Jesus para o meu amigo, para o meu chefe. Senhor, que eu venha ter coragem para abrir os meus lábios, porque Ele dá. Oremos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, conta conosco, Pai, porque nós entendemos que ser igreja é entender a Tua morte, é entender que o Teu sacrifício, Pai, não foi em vão. Ser igreja, Deus, é entender que temos uma missão. E que essa missão, Deus, é espalhar o Evangelho de Jesus a toda criatura. Seja indo ou seja ide, Pai. Que nós sejamos a igreja presente nessa sociedade. Que venhamos ganhar cada bairro de Guapimirim. Que toda potestade, principado, dominador do ar, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos abrir os nossos lábios e ter sabedoria, graça. Sermos cheios do Teu Espírito Santo. Usa-nos, ó Deus, como uma flecha, Senhor. Usa-nos, ó Deus, tremendamente, Senhor, onde quer que venhamos estar. Senhor, dá-nos, ó Deus, olhos, ouvidos espirituais. Olhos, Senhor, para entender, para ver, para enxergar, ó Deus, aquilo que Tu quer fazer nessa cidade. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter uma palavra amiga, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que desafia cada líder de célula, Senhor, que esteja aqui, que faz parte dessa igreja. Nos desafia, Senhor, a sermos ganhadores de alma para o Teu reino. Senhor, que nós possamos fazer dessa cidade, Senhor, uma cidade que teme ao Senhor, que ama ao Senhor. Que possamos, Senhor, ser causadores de alvoroço por onde quer que venhamos passar. Senhor, nos dê autoridade, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, Senhor. Oh Deus, usa-nos conforme a Tua vontade. Senhor, dá experiência para os Teus filhos. Faz-os, ó Deus, ser usado por Ti em cada um dos Teus trabalhos. Senhor, que eles possam, Senhor, entender que é o Senhor que faz, que é o Senhor que capacita, Deus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos conforme Tu queres. Senhor, olha para nós nessa noite, Deus. Eis-nos aqui, Deus, uma igreja que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que sai daqui desafiada, Senhor. E que ao final desse ano de 2022, nós possamos ver, Deus, a grande colheita. A grande colheita, Senhor. Que nós possamos olhar para cada bairro dessa cidade de Guapimirim e vermos uma casa onde tem uma célula. E vermos líderes cheios do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres desafiadas a ganhar mais e mais almas para o Teu reino. Ah, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, como lermos. Ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos na hora de entrar no curso para aprender mais de Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai, no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma
dedicação de vidas, dízimos e ofertas. E nós entendemos que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o templo, a igreja que sim, querido. Porque é através dos dízimos, das ofertas, que nós temos a oportunidade de abençoar pessoas, aonde a gente também aqui se encontra, o templo. Então esse momento, querido, é o momento que você tem de agradecer, trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta, entendendo que você faz isso como um gesto de gratidão a Deus. O dízimo é 10% daquilo que Deus tem te dado, do teu trabalho. É você entender, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado, e os 90% que o Senhor deixa comigo, Senhor, o Senhor tem me prosperado. Se você fez um voto a Deus de uma oferta especial, você tem esse momento. Você, quando chegou aqui, você viu que tem os envelopes aí na cadeira. A gente tem o nosso QR Code, que é só você abrir o aplicativo do banco, lá onde tem Pix, você vira para cá e você consegue entender. A gente também tem o Pix, tem a maquininha, aqui com o nosso irmão Luiz. Quando o Ministério de Música estiver cantando, você tem a oportunidade de fazer isso nesse momento. Amém? Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos receber a presença de Jesus Salvador. Diga! Podemos acertar um pouquinho, irmão, rapidinho, tá? Rapidinho que o Rodrigo vai falar aqui. Boa noite, irmãos. Hoje a Dicinho pediu para me pegou no laço para fazer um anúncio sobre a escola de missões. E eu tenho algo muito especial para você, cara. É um convite assim que foge do normal. Entende? Olha, nós estamos com a oportunidade de viver algo em Deus que o Guapimirim nunca experimentou. Que é o quê? Cumprir de fato a missão que Deus nos deu, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A escola de missões tem esse simples objetivo: reunir e desafiar pessoas a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
É impossível fazer alguém conhecido se conhecê-lo. Então, o convite da escola de missões é esse. É que você venha, não simplesmente você que tem um chamado missionário, que se sente vocacionado para isso, você que ainda não se descobriu, não sabe para que você veio aqui, o que você vai fazer, para onde você está indo. É a tua chance de mergulhar em Deus, se conhecer Ele, e através disso se conhecer e saber para onde você está indo. Então eu te desafio a isso. Mas eu queria estender o convite. A gente normalmente chama as pessoas a participarem. Mas você que não deseja participar como aluno, venha conhecer a escola de missões através da DIS, através das pessoas que estão trabalhando, para poder ajudar de alguma forma. Seja doando seu trabalho, seu tempo, seu dinheiro. Sábado tem um mutirão, já adiantando, não sei quem ia falar. Esteja aqui conosco. Nós precisamos de ajuda. Tem pessoas interessadas de São Paulo, de fora, do Nordeste. Tem professores vindo de fora para trabalhar aqui. Então, esse é o convite. Se sinta desafiado a participar dessa escola, seja trabalhando, seja como aluno. Você que é vocacionado, você que não é vocacionado, você que ainda não sabe para que veio. Sua missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, aproveite essa chance. São 5 meses que mudarão sua vida pelo resto. Enquanto você tiver vida aqui na Terra, você com certeza será impactado por isso. Amém, né, irmãos? Agora se vamos ficar de pé, para orar, para terminar. Pode eu pedir para falar para tirar uma de Rodrigo da Colônia. Sim, eu pedi para lembrar também, irmão, você se puder doar uma lata de tinta, pincel, rolo, essas coisas assim, a gente vai precisar para sábado ali. De repente você tem casa lá guardado que está usando, pode trazer que a gente vai precisar. E quem não sabe pintar, tá vindo para limpar. Quem não sabe pintar, vem para limpar e comer também, acho que vai ter comida, né? A gente vai fazer comida, né? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este culto desta noite, pela mensagem que foi pregada, Deus, pela vida dos irmãos que aqui vieram, Pai. Quero também agradecer a Ti pelos momentos de oferta, Pai, que eles ofertaram, entregaram seu dia na sua oferta. Nos deu uma noite de bênção, uma noite de paz. Leva-nos, Pai, para nossos lares. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.